E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o João Francisco, monitor de macro do IBMEC, e agora eu vou dar uma salvadinha em vocês para o que? Relembrar um pouco da matéria e como fazer os cálculos. Então, lembrando do capítulo 2, que é o capítulo mais fácil que vai cair na prova, né? Temos o PIB nominal e o PIB real. Qual que é a diferença entre os dois? O PIB nominal, ele pega o ano, certo ano aí, olha a quantidade de bens que ele produziu e multiplica pelos preços daquele ano. Entendeu? Já o PIB real faz isso com uma análise de diversos anos, né, também, assim como o PIB nominal. Ele pega um certo ano, chamado de ano base, para ter o preço dele congelado. Então vai ser essa é a diferença, e o PIB real, tipo assim, se aproxima mais da realidade por esse motivo, porque você olha a quantidade que realmente cresceu pelas unidades produtivas. Não coloquei aqui no resumo, nunca vi cair em prova, mas é a mesma ideia do IPC, que é o índice de paridade do consumidor e tudo mais. Só que a diferença é que no IPC se analisa o poder de compra, quanto que ficou mais caro. No PIB real e no PIB nominal se analisa a quantidade. Mas só que aí você me pergunta, João, é muito difícil fazer essas contas? Não, não é. Se for pegar para analisar a taxa de crescimento do PIB nominal, do PIB real e tanto para calcular a inflação, entre outros, que vai estar nesse resumo, não é muito difícil. A taxa de crescimento nominal, assim como a real, nós temos a diferença aí do Y, que chama de produto, PIB, renda, whatever. Temos o cifrão Y, que é o PIB nominal, e só o Y, que é o PIB real. Aí tem a formulazinha, que é basicamente o Y de determinado ano, menos o PIB do ano anterior sobre o PIB do ano anterior. Aí fala assim, João, mas como que eu vou lembrar disso? Simples, velho. Simples. Você sempre calcula do ano mais novo pro ano mais antigo, nunca ao contrário, entendeu? Você lembra, teve inflação, você lembra disso, entendeu? Você lembra do Kinder Ovo, por exemplo. Quanto que o Kinder Ovo ficou mais caro? Entendeu? Você não vai comparar o preço lá quando ele era R$1 com o preço de hoje, né? Pelo amor de Deus. Então, não se esqueça que esse T é uma variação de tempo que vai dar numa tabelinha. E os outros dois, desculpa aqui, já pulou aqui para baixo. Outras duas análises que a gente precisa ter é o deflator, que é o PIB nominal sobre o PIB real, e a taxa de inflação. Já aqui o exercício 4 do capítulo 2 do Blanchard, escolhi alguns exercícios para mostrar como se faz. Aí você pausa o vídeo, olha, copia, faça o que bem entender. Bem, a taxa de inflação segue o mesmo exemplo. Um menos o outro sobre o outro. Então, o segundo menos o primeiro sobre o primeiro. Beleza? O PT até aqui tá um pouquinho errado, que era pro... tá de fora do parênteses, mas beleza. Enfim, isso não altera muito o que eu quero dizer. Entendeu? São essas as somas que você precisa para o capítulo 2. Muitas se parecem. Então vamos lá, ele vai dar uma tabelinha com o ano 2006 e 2007. Uma economia produz 3 bens, certo? Não muda. Tem a quantidade, você pode ver a quantidade de 2006 e o preço de 2006, a quantidade de 2007 e o preço de 2007. Como que você vai calcular esse PIB nominal de 2006 e o PIB nominal de 2007? Tá, simples, velho. Você pega a quantidade de carros de 2006, que é 10, e multiplica por 2.000. Você pega a quantidade de computadores e multiplica pelo preço. Você multiplica também a quantidade de laranja pelo preço da laranja. Você vai ter aí o PIB nominal. 2007 é a mesma coisa. A variação é o que a gente viu, que é o PIB nominal de 2007 menos o PIB nominal de 2006 sobre o PIB nominal de 2006. Vezes o 100 para dar em porcentagem, que o professor gosta de porcentagem, certo? Aí vamos lá, agora que a brincadeira começa a ficar interessante.
Utilizando os preços de 2006 como conjuntos de preço comum, ou seja, 2006 será o nosso ano base, qual é o PIB real de 2006 e 2007? E qual seria a variação percentual? É para fazer a mesma coisa, só que em vez de você pegar o bendito do preço aqui, ó, de 2007, você vai pegar o preço de 2006, multiplicar pela quantidade de 2007, você vai ter a quantidade, ali o PIB real, nesse caso com o ano base 2006. Lembrando que o deflator do ano base é sempre 1, porque vai ser PIB nominal sobre PIB real, vai dar a mesma coisa. Isso a gente vai ver um pouquinho depois. Aí qual que é a variação? Mais uma vez, os preços o PIB de 2007 menos o PIB de 2006 sobre o PIB de 2006. E o exercício 6 seria só para dar uma quebradinha aí e fazer com o PIB colocando o ano base de 2007. Não muda muita coisa. Aí, vamos lá. Eu coloquei aqui mais duas questões, a 6 você pode dar uma paradinha no vídeo e tal, e fazer se você bem entender que é o ponto médio, mas ele vai, quando ele pede o ponto médio desses dois, ele vai justamente falar, o ponto médio é esse, tipo assim, é só você pegar um e fazer aquela média mais normal que existe, que uma pessoa de fundamental consegue fazer, tipo assim, dentro da normalidade que se espera, né? Tá, agora suponhamos que o preço de 2006, com conjunto de preços comuns, para calcular o PIB, blá, 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 blá. Calcule o deflator, beleza. Com ano base de 2006. Aí vai ser se eu não me engano, vai ser 25 mil do PIB nominal e do PIB real de 2006. E 2007 vai ser, não me engano, se é 32 ou 33 mil sobre 40 mil e vai dar ali uma porcentagem. Aí você faz a mesma coisa. O deflator de 2007 menos o deflator de 2006 sobre 2007. Por favor, não errem isso na hora da prova, entendido? Tá, continuando a nossa brincadeirinha. A alternativa B é a mesma coisa, é a mesmíssima coisa, só que com o ano base 2007. Ou seja, isso é para você treinar. Porque as taxas de inflação são diferentes, ora bases. Todas as duas estão corretas. Porém, o ano base é diferente, é a única coisa que muda. Entendeu? A única coisa que muda é justamente o ano base ser diferente. E isso não interfere se está correto ou errado, não tem certo e errado na economia, porque economia não é soma zero e você tem vários fatores para analisar de vários ângulos. Tá. Pulando agora, suponhando que você tenha entendido o capítulo 2, espero que tenha, porque esse capítulo eu explico para minha irmã de 14 anos e ela tem total compreensão. A gente vai começar o capítulo 3. A demanda total de bens é Z, eu coloquei isso puramente para você ter uma ideia, por conhecimento. Mas o que ele quer saber é justamente isso aqui, ó. Y é igual a C mais I mais G. Ah, João, mas e as variações? A gente vai expandir isso, calma. Primeiro com o consumo, que sempre em todo cálculo que você tiver, vai ter o consumo expandido. Tá, vamos lá. Lembrando que vai aparecer essa formulazinha no C. Vai estar dado. No exercício, a gente vai rever isso. C0, que é nossos gastos autônomos, ou seja, aquilo que a população vai gastar mesmo em crise. Comida, remédio, roupa. Quando tem, né? Tipo assim, presume-se que vai gastar de qualquer jeito, mesmo se endividando, whatever que seja. E a propensão a consumir, que é uma variável que depende de Y. C1 depende de Y e também de tributo. Quanto maior o tributo, você olha assim, tá caro, não vou consumir. E quando maior o Y, né, que é uma variável inversa, quanto maior estar a economia do país, maior a propensão a consumir, como a propaganda do PT dizia, fazer a economia girar. Pena que eles analisaram um modelo keynesiano que não dá muito certo, né, na realidade. Apesar dele ter suas vantagens e desvantagens, mas isso é assunto para outro vídeo. Variáveis que dependem de outras são variáveis chamadas endógenas pelo modelo, ou seja, nosso C1 é uma variável endógena.
Agora, variáveis que não são explicadas pelo modelo são chamadas de exógenas, ou seja, ela é fixa, como o nosso C0 ou nosso gasto do governo, entendeu? Assim, bem entender. E às vezes o investimento. Agora, uma continha, dependendo de quem você for aluno, Hélio ou Ari, não sei se vai cair poupança. Ari possivelmente não, mas tá aqui, caso você queira saber. Poupança pública é simplesmente os tributos menos os gastos do governo. A poupança privada é o PIB, renda, como você quiser chamar, menos o consumo, né, menos o que a pessoa consumiu, menos os tributos que ela paga. Ou seja, a pessoa recebe 10 mil dólares por ano, vai ter menos o consumo dela e menos o que ela pagou de imposto de renda, o que seja, qualquer tipo de tributo, vai estar aí para a nossa poupança privada. Lembrando que nossa poupança privada é a nossa poupança, quer dizer, a nossa poupança total é igual a nossa poupança privada mais nossa poupança pública, que na fórmula, como a gente vai ver no exercício, tem que dar aí. Ou seja, já adiantando para o capítulo 5, que é ISLM, gasto do governo e impostos GIT são políticas fiscais. Poupança tá aí justo por mérito, aí, por conhecimento, caso vocês queiram saber. Tá, aí agora vem o exercício para brincar. Lembra do C0, C1? C0 é 160, C1 é 0,6. Ah, João, mas cadê o tributo? Tá vendo esse Dzinho aqui no Y? Esse Dzinho é o YD é igual, entre parênteses, Y menos T. Não confundam. Vocês vão achar que não existem aí alguma coisa na hora da prova. Caso vocês queiram fazer aí o PIB de equilíbrio, tá aí umas variáveis interessantes. A renda disponível, que é Y menos T. E os gastos de consumo, que é aquela fórmula mais expandida, né? Que tá até aqui, ó. Show. Mais bonitinho. Lembrando que não altera as variáveis. Tipo assim, você vai alterando de acordo com o sinal. Por exemplo, esse C0 está negativo por causa que esse C aqui está negativo. E assim, você vai brincando com os sinais. Olha, eu te garanto que se você fizer essas duas contas, a poupança total vai ser igual a 150, que é nosso investimento, mas vocês fazem isso para treinar. Eu não vou fazer a conta aqui, estou explicando como que seria. Chegando no capítulo 4, que é um capítulo interessante que mexe com justamente o monetário, oferta de moeda, demanda de moedas, moedas em circulações. Lembrando que nós temos a moeda manual e a moeda em forma de título, que é mais conhecido como título público. Ou seja, a primeira fórmula é para descobrir a oferta e demanda de moeda, e aqui é para descobrir o preço base do título ou a taxa de juros. Entendeu? Isso eu vou mostrar em exercício aí. Lembrando que quanto maior for o preço do título, menor será a taxa de juros. E assim, a taxa de juros e se a taxa de juros for elevada, menor é o preço base do título, entendeu? Porque o cifrão F, que eu falo de face, ele não muda. O que muda é quanto você vai pagar pelo título. Quanto menos você paga, tipo assim, se você pagar 95 por um título de 100, você vai ter uma taxa de juros pequena. Se você pagar 75 e receber 100 depois no título, você vai ter aí uma taxa de juros bem maior, isso é óbvio. Falando nesses exemplos, está aí o primeiro exemplo, que é justamente para mexer com os títulos. Aquelas duas formulazinhas, vou até voltar aqui. Lembra? Olha aqui essa fórmula que interessante. Ela não lembra a fórmula lá da taxa de crescimento, do PIB real, PIB nominal e taxa de juros? Então, é assim que calcula. Se você quiser multiplicar por 100, você vai achar em forma de porcentagem. Se não quiser, vai dar 0,0 alguma coisa, ou 0,1, 2, que seja, de Y. E nossa segunda é justamente para igualar, né? Lembrando que esse cifrão Y já sempre dado na parte de moeda, assim, basicamente, do capítulo 4.
E M, a oferta de moeda, também geralmente é dada ou pede para descobrir, mas isso é tranquilo fazer. A taxa de juros você vai descobrir, né? E tem essas duas questãozinhas A e B para vocês responderem. Assim como peguei também do Blanchard do capítulo 4. É a mesma coisa, entendeu? A gente tem ali, suponha que a renda anual de uma pessoa seja de 60 mil dólares, ou seja, você já vem aqui e substitui no Y, que é a renda dela, renda, PIB, entendeu? Aí você vai ter a oferta de moeda de acordo com a porcentagem de juros. Lembra, porcentagem, se você for dividir por 100 aí, que vai dar 0,05, 0,1, que é 5 e 10%. E você vai brincando com isso, pausa aí o vídeo, que seja para você pegar a questão e resolver. Agora, aqui mais duas questãozinhas, vou pedir para pausar o vídeo. A primeira é justamente do título de R$100 que eu falei, os exemplos. E qual é a relação, eu já falei aqui na parte teórica. Se a taxa de juros for 8%, é aquela segunda fórmula ali que mostra que o preço base é igual o preço de face sobre 1 mais a taxa de juros, certo? Então seria, o nosso preço base é igual a 100 sobre 1 mais 0,08. Fácil, easy, entendeu? Conta de ensino médio, tipo assim, pelo amor de Deus, né? O que é difícil é entender que tipo de conta a gente vai fazer, mas depois que entende, perfeito. Suponha que a demanda por moeda seja dada por MD e tal, é a mesma coisa, substituir e achar nossa taxa de juros de equilíbrio ali, daquele momento, e a B é justamente o que acontece se a gente mudar essa taxa de juros, aumentar em 10 pontos percentuais. Sabendo desses dois capítulos, o mercado de bens e o mercado financeiro, vamos para o nosso capítulo 5, que eu já vou premiar vocês com a nossa ISLM. Ah, João, mas como eu sei onde eu coloco IS e onde eu coloco LM? Pensa o seguinte, a reta IS está decrescendo. Quando você compra um carro, daqui tipo assim, 2, 3 anos já vai estar desvalorizado. Então investir em mercado de bens é uma bosta. Entendeu? Você não investe, você só perde com isso. Então ela é decrescente. Agora a LM, que é quando você já investe em multimercado, entendeu? Pensa que LM é mercado financeiro, gente. A gente está estudando o IBMEC, Instituto Brasileiro de Mercados e Capitais, LM, entendeu? Então a gente é pica, então a gente sobe, certo? Não errem isso na hora da prova. E aqui as duas fórmulas expandidas, a primeira de C mais I mais E expandida e a segunda de LM, entendeu? Que é preço sobre moeda sobre o preço dela, que vamos concordar, cada moeda tem um preço, sobre essa funçãozinha que a gente vai resolver um exercício daqui a pouco. Se vocês quiserem aí dar uma brincadinha de gráfico de SLM, então aí só pausar o vídeo e ver para onde ela vai. Já caindo no exercício direto do Blanchard. Sempre que tiver na A e na B, repare, derive, você não vai fazer a derivada de cálculo, pelo amor de Deus. Derive é achar 6 mais I mais G e MPD sobre MP. Quando está sem nada aqui, o MP, significa oferta, tá? Então é oferta sobre demanda, os princípios básicos da economia, essa igualdade. Então você vai igualar os dois, achar a nossa derivada da IS, derivada da LM, certinho? Aí depois aqui vai pedindo várias coisas. Resolva de tal que você acha o produto de equilíbrio, ou seja, você vai igualar os dois, IS e LM, você vai achar a taxa de juros, e com a taxa de juros você vai achar quanto que é nosso Y. E assim a gente vai brincando das variações. Eu vou deixar aí o vídeo um pouquinho, porque depois eu vou mostrar aí para vocês, tipo assim, na F, tem aí na F, né, na G, variações dentro do MP, dos gastos do governo, que são políticas fiscais. Aí, João, como eu sei que uma política é expansionista? Simples, aumentou o Y, é expansionista, diminuiu, é retracionista. Como eu sei se é ISLM? Olha, lembrando, IS são políticas fiscais, fiscais G e T, capítulo 3, de vermelho no início do vídeo, certinho?
Entenderam? Espero que tenham entendido. Aqui mais um exercício de SLM. É a mesma coisa. Uma coisa para quem não entende. B0, B1 e B2. No caso aqui está até alterado. Aqui, ó, esse é o nosso B0, que ele é uma constante, não muda assim como o nosso C0. Nosso B1 é a mesma coisa do nosso C1, é uma variável que está ali exógena junto com Y, ou seja, esse aqui é nosso B1. Então não se confunda. E nosso B2 é menos B2i, e a taxa de juros, né, que vai dar essa igualdade. Lembrando que na ISLM sempre vai ter um número inteiro e mais um número derivado de i, okay, que se multiplica por i. Como eu sei se eu estou fazendo certo? No mercado de bens, que aí é a nossa IS, nossa IS tem que dar um número inteiro menos um número multiplicado por i. No nosso mercado de bens, no nosso mercado financeiro, me desculpa, que é o MD e o MS aqui, vai ser um número inteiro, y é igual a um número inteiro, mais um número vezes i. Ficou entendido? Espero que tenha. Aí é só pausar o vídeo e fazer os exercícios. Eu vou deixar aqui mais um pouquinho o G, o H e o I para vocês terem uma noção do que é. Esses exercícios eu peguei de um professor, que não são do Blanchard, são de um professor do próprio IBMEC, mas enfim. O capítulo 6 fala de mercado financeiro. Tá. Nós temos nossa primeira função, que é nosso salário nominal agregado, que é nosso W. O que ele depende? Ele depende do preço esperado futuro, se vai ter uma inflação muito alta, se não vai ter. Tanto que você deve lembrar que os acertos eram semanais, tipo assim, já ter visto na época do estouro da inflação no Brasil. A taxa de desemprego, que é nosso MI ou Uzinho, né? Se você preferir o Uzinho, tiver mais familiaridade. E nosso Z, que gera desemprego também, tá? Para quem não sabe. Nosso Z é força sindical, FGTS, INSS, salário mínimo. Então, isso aí dá pra você ver. Tipo assim, olha, o PT defende, então gera desemprego e nós gera o nosso Z. Então é basicamente isso que vocês têm que saber. Aí vem a questão número 3 do Blanchard, junto com o que eu quero. E justamente a fórmula que ele pede é a fórmula que está junto aqui. Obrigado, pela primeira vez aconteceu isso nesse vídeo. W sobre P é igual 1 sobre 1 mais MI desemprego. Suponha que a margem dos preços dos bens sobre o custo marginal seja 5%. E na equação, W é igual a P, blá blá blá, onde MI é a taxa de desemprego. Qual é o salário real? Ou seja, a gente vai pegar esse 5%, que é nosso custo, nosso desemprego, e vai jogar aqui na fórmula. Então vai ficar 1 sobre 1 mais 0,05. Você vai achar aí um número que no caso, não sei quanto que vai dar, acho que vai dar 90 e alguma coisa. Nosso salário real, que lá pode multiplicar por 100 e vai dar uma porcentagem. A taxa de desemprego, você vai pegar esse número, que deu 90 e alguma coisa, você vai pegar 100 menos aquilo e você vai achar a porcentagem de desemprego, que é o chamado desemprego natural, que sempre vai ter, independente de como andar a economia. Suponha que a margem dos preços sobre o custo aumente para 10%, ou seja, isso aqui passou de 5 para 10, ou seja, substitua um MI de 5, de 0,05 para 0,1, entendeu? O que acontece com a taxa natural de desemprego? Explique a lógica por trás da sua resposta. Ou seja, quando aumenta o salário real, quando o salário fica mais caro, imagina se o salário mínimo aumentar para R$2.000, o que vai acontecer? Desemprego. É isso, velho, a lógica, é isso, não tem muito o que falar. Então é isso que vocês precisam saber para a prova, para a P1. Boa sorte, façam os exercícios e qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado.